Como vocês sabem, o tema dos desfiles cívicos desse ano, em comemoração aos 265 anos de emancipação política de Camaçari, é Camaçari, meu lugar no mundo é aqui, direitos humanos, felicidade e diversidade. E para falar sobre direitos humanos, ninguém melhor do que o professor de História e ativista de direitos humanos, Edivaldo Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sheila. Obrigado ao Camaçari Notícias por me convidar para poder conversar um pouquinho sobre direitos humanos. Eu gosto de conversar sobre direitos humanos porque eu acho que a gente precisa formar mais as pessoas sobre o que significa os direitos humanos, porque Exatamente. Tem muita conversa deturpada do que realmente é, qual a função e qual a importância dos direitos humanos na sociedade. Com certeza, e foi exatamente por isso que a gente resolveu te convidar, porque a gente ouve falar assim, muito por cima, direitos humanos, mas o que de fato são esses direitos humanos? O que são esses direitos humanos, né? Eu vou fazer rapidinho um apanhado histórico, né, de como vai surgir essa ideia dos direitos humanos. Então, os direitos humanos vai surgir ali por volta depois da Revolução Francesa, século XVIII, quando a burguesia, que é a classe que vai fazer a revolução, ela vai acabar com a chamada sociedade estamental, que é a sociedade de privilégios, que é a sociedade onde quem tinha direito, assim dizendo, era a nobreza, era o rei e a sua família. Então a burguesia vai acabar com essa sociedade de estamento, que estabelecia que só uma parte da sociedade poderia usufruir das oportunidades que a sociedade, que a própria cidade francesa, que as cidades europeias ofereciam, para instaurar o chamada sociedade de direitos, que vai igualar todo mundo. Então, a partir de agora, todo mundo é igual, se acaba com a sociedade de privilégios e surge, então, a sociedade de direitos. E os primeiros direitos a ser surgidos são chamados direitos de primeira geração, são direitos que vão estar ligados fundamentalmente aos valores da burguesia. Então, é o direito à livre comercialização, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada. Então, esses direitos, chamados de direitos de primeira geração, foram as primeiras reivindicações que a burguesia coloca em pauta para poder surgir, então, essa ideia dos direitos humanos. E claro que aí essa ideia ela vai cada vez mais se aprofundando, cada vez mais se aprimorando, e aí você vai chegar no direito de segunda geração, que nós podemos chamar de direitos sociais, que aí vai vir direito ao emprego, direito à saúde, direito à moradia, direito à segurança pública. E quando é que esses direitos aparecem na pauta dos direitos humanos? Porque a classe minoritária, que agora seria a classe trabalhadora, ela começa a reivindicar também a melhoria da sua própria vida e obriga então que o Estado ajude a melhorar a vida desse grupo social, que é aí a classe trabalhadora. E é por isso que vai surgir o chamado direito de segunda geração no século XIX. O de primeira geração vai surgir na primeira metade do século XVIII e o de segunda geração vai surgir no final do século XIX e se consolidar aí no século XX. Perfeito. Em 1948, a ONU, né, a Organização Nacional do Direito, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu queria que você falasse sobre a importância desse documento. É um documento fundamental, Sheila, porque quando a ONU cria esse documento, é justamente, e aí que vai surgir os direitos de terceira geração. E qual foi o resultado desse direito? As guerras. Esse documento vai surgir justamente porque da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que vai bagunçar a geografia política da Europa, vai bagunçar a diplomacia, vai estabelecer regimes autoritários, principalmente o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. E aí, depois daí, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se pensou a ideia de que esses direitos humanos eles precisavam ser ampliados. E aí é que vai surgir o direito à paz, o direito à soberania nacional, o direito à proteção ambiental. Então já se fala agora até no direito de quarta geração, né, que seria o direito cibernético, né, o direito na rede social. Então a ONU, quando cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é justamente para dar uma resposta à Segunda Guerra Mundial e reestabelecer a ordem social e política, principalmente do Ocidente, que é quem está mais ligado a esse movimento que aí está acontecendo na Europa. Então você já tinha os direitos de primeira geração, os direitos de segunda geração, e agora vai surgir os direitos de terceira geração,
que é justamente para proibir, ou melhor, prevenir novas chances que houvesse novas guerras, grandes catástrofes envolvendo grandes países. E é nessa medida que eu acho que há um desafio, né, para a comunidade internacional, para o próprio debate dos direitos humanos, porque mesmo não havendo conflitos na Europa, nos Estados Unidos, mas esses países europeus promoveram conflitos em outros territórios. E em muitos casos, até desrespeitando a própria legislação que eles são signatários, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48. Pois é, e a gente está vendo também uma guerra se desenrolando aí, né? A Rússia e a Ucrânia, né? É complicado. Pegando já esse gancho, Edivaldo, na prática, como esses direitos humanos são aplicados? A gente precisa compreender as pessoas que os direitos humanos, na verdade, é uma convenção, é um conjunto de leis. Então, são pessoas que se reúnem, a sociedade entende que, olha, a partir de agora, a paz é um direito. E a sociedade, os governos, os estados, as empresas, as organizações, né, todo mundo precisa fazer esforços para garantir a paz, porque ela passa a ser um direito. Então, na verdade, o direito é uma convenção, é um conjunto de leis, de regras que se estabelece na sociedade para que a gente possa alcançar a melhor qualidade de vida, né, para que a gente possa ter a melhor vida possível. E é por isso que a gente consegue ver os esforços dos governos para garantir educação para quem não tem educação, saúde para quem não tem saúde, emprego, formação para as pessoas que precisam de emprego, bons salários. Então, na prática, isso é os direitos humanos. Né? Isso é a função do Estado na garantia desses direitos. Agora, se você falar para mim assim, tem alcançado, tem conseguido, eu acho que tem um esforço, mas ainda há muito a desejar. Né? Eu acho que os estados, no modo geral, o Estado faz muito pouco nesse sentido de tentar resolver essas questões. Eu vi uma matéria ontem que falava que nos últimos anos, por exemplo, os municípios aumentou a arrecadação, mas nem por isso a qualidade da vida das pessoas nos municípios brasileiros ela melhorou. Então, existe uma falha. E é dentro dessa falha que está surgindo vários movimentos ultraconservador de questionamento a esses direitos humanos, a esse Estado. Porque as pessoas entendem que esse Estado, durante 100 anos, não conseguiu dar a resposta necessária para os anseios que a sociedade eventualmente tem. E as pessoas acabam atacando o quê? Os direitos humanos, e o que a gente mais vê é que os direitos humanos só servem para defender bandido, que é a falácia mais simplória, mais fajuta e mais mentirosa desse debate. O que é, na verdade, e que os direitos humanos também faz, Sheila, é também limitar a atuação do agente do Estado. Então ele impõe um limite na atuação estatal, porque imagine, se não tiver nada para poder limitar a ação do Estado, significa que um agente público pode cometer as maiores atrocidades contra você e nada vai recair sobre ele, porque o Estado tem muita força. Sim. Né? Aí eu sempre brinco com as pessoas, quem pode ir contra o Estado? Ninguém. Então, os direitos humanos, além de propor essa busca, construir uma vida mais justa para as pessoas, mas também busca impor um certo limite na atuação estatal. Então, cria-se uma estrutura legal para dizer, ó, o policial militar ele só pode ir até aqui. O cara que trabalha na administração pública, se você for lá buscar um serviço, ele tem que lhe atender dessa maneira. Então, os direitos humanos servem para isso também. Pois é. Mas é como você falou, é um grande desafio, né, Edivaldo, que a gente vê. Os direitos humanos, ele preconiza que as pessoas, por exemplo, tenham direito à água potável. E a gente não vê isso acontecer em alguns lugares. As pessoas têm direito a saneamento básico e a gente não vê isso acontecer. Segurança pública, a gente está vendo como é que está o nosso estado agora. É difícil, né? E aí é importante que a gente compreenda que, como diz uma grande professora francesa, Hannah Arendt, que os direitos humanos não é uma instituição acabada. Né? Não foi construído no século XVIII, no século XIX, na primeira metade do século XX, acabou, isso é os direitos humanos. Não, os direitos humanos ele está sempre em mudança, em construção. Né? O fato de existir os direitos humanos
é justamente para dizer às pessoas o seguinte, para dizer àquela pessoa que não tem água, que ela tem direito à água, e ela tem que reivindicar do Estado esse direito. Perfeito. Entendeu? Então é para dizer a pessoa que não tem segurança, que ele tem direito à segurança, e a partir de então ele precisa cobrar do Estado que lhe dê segurança, porque isso é um direito. E o Estado precisa cumprir esse direito. Para aquele que não tem saúde, dizer, a saúde é um direito. Se você não tem saúde, é obrigação do Estado lhe oferecer. Cobre do Estado, vote melhor, eleja melhor, sabe? Então, os direitos humanos têm, evidentemente, essa função também de poder alertar a sociedade. Sim. Então, quando você não tem acesso aos serviços públicos, você busca, você cobra da gestão pública, dos governos, que esse direito seja garantido. E que se precisa construir um caminho muito grande para que as pessoas possam ter direito. É um grande desafio para Camaçari. Então, quando você pega a nossa cidade, uma cidade que tem muito recurso, né? Tem muita grana, muito recurso, mas a maioria das pessoas, infelizmente, ainda vive no subemprego, ainda ganha pouco. A maioria das pessoas mora em locais que ainda não tem asfalto, não tem saneamento básico. Então, você tem uma conjunção de fatores que faz com que Camaçari ainda seja uma cidade de privilégios. Um exemplo, vou falar aqui da violência. Então, todo dia que você abre o jornal da cidade, você tem alguém morrendo na cidade. Mas quando você olha esses corpos, são sempre pessoas negras, periféricas, que estão em bairros periféricos. Você não vê que ninguém foi assassinado de um bairro nobre. E eu não estou aqui defendendo que as pessoas sejam assassinadas no bairro nobre, não é isso. Não. Claro, eu estou aqui fazendo uma comparação, né, do que acontece na cidade, como isso revela o quanto essa cidade pode estar, de certa forma, negando o direito das pessoas. O direito até de viver. Sim. O direito de viver. Porque na meu ponto de vista, falta um olhar mais atencioso para algumas questões que acaba desembocando nesse tipo de coisa, nesse tipo de violência, na violência urbana do dia a dia. Então, acho que tem um caminho gigante. Agora, é preciso que a sociedade cobre. Como eu falei com você, se você não tem direito, se a sua segurança não está garantida, se a sua saúde não está garantida, a escola pública do seu filho não está garantida, isso lhe é um direito. E você tem por obrigação cobrar das pessoas que estão dirigindo a sua cidade que garanta esse direito. E se eventualmente essas pessoas não estão garantindo, muda-se para outro, porque o voto também faz parte desse direito. Claro. Né? Esse é o processo que se dá numa sociedade que respeita os direitos humanos. Mas também eu não posso deixar de dizer que a cidade melhorou muito. Né? O fato de termos problemas não quer dizer que a cidade não avançou. Sim. Agora, no meu ponto de vista, avançou a contento do que poderia ter avançado. Para mim, a cidade poderia estar muito mais aquém do que é. Mesmo tendo avançado, poderia ter avançado mais. E aí você tem uma série de fatores. É isso aí. Para terminar, tem alguma mensagem que você queria deixar nesse aniversário de Camaçari? Eu queria parabenizar a cidade. Eu acho, Sheila, que essa cidade porque é o que é ainda, porque tem pessoas trabalhadoras, porque das famílias, dos trabalhadores, né, das pessoas que apostam nessa cidade. Então você tem aqui uma imprensa, um jornal construído por uma mulher negra, que é uma coisa assim fundamental, importantíssima, né, numa sociedade, numa cidade que para algumas pessoas parece que não, mas é extremamente racista. Muito. Então, isso é importante, isso mostra o quanto que as pessoas apostam nessa cidade, as pessoas investem nessa cidade. E Camaçari é o que é ainda porque dessas pessoas. Eu costumo dizer sempre que nós temos uma sociedade que está lá na frente e aquele que nos dirige está lá atrás. É só a gente pegar as mudanças que o Congresso Nacional tentou fazer esses dias, quando aprovou uma legislação que vai, de certa forma, beneficiar partidos que não cumpriram regras de financiamento de campanhas de candidaturas femininas. Sim. Enquanto a gente está brigando para que tenha mais mulher participando do processo político, participando da vida pública, da decisão do país, eles tomam decisão que vai na contramão. Exato. Então, a sociedade está lá na frente e essas pessoas estão lá atrás. Então, a nossa cidade é o que é
porque da sociedade que tem, porque do povo que tem, um povo trabalhador, um povo aguerrido, um povo que acredita, que aposta nessa cidade. E desejar essas pessoas um feliz aniversário pelos 275 anos de emancipação política, né, do município, e agradecer, né? Acho que a gente tem que agradecer essas pessoas, e são essas pessoas que vão ajudar a construir a cidade melhor que a gente quer. Perfeito. Conversamos com o professor de História e ativista de Direitos Humanos, Edivaldo Júnior, nesse aniversário de Camaçari.